Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um programa, o programa Vozes da Saúde, Diálogos Coletivos. Mais uma semana da gente trabalhar um tema muito importante e muito relevante, Eu, me apresentando primeiramente, eu sou Eric Frutuoso, sou nutricionista, aluno do mestrado em Saúde Coletiva aqui na FACISA, do PPG Sacol. E hoje estou aqui, com dois colegas também, que eu vou passar a palavra para eles se apresentarem, tá bom? Vamos lá, Euler, começar com Euler. Olá, pessoal. Meu nome é Euler. Eu sou nutricionista também, colega de Eric da graduação. E atualmente eu faço mestrado em saúde coletiva aqui em Santa Cruz, na FACISA, na mesma turma que Eric, e vim contribuir um pouquinho nesse nosso papo de hoje. E olá a todos, eu me chamo Geilson, sou fisioterapeuta, me formei aqui na FACISA também, e atualmente também sou mestrando do programa de pós-graduação em saúde coletiva da FACISA. Gilson, que a gente tá em maio, que a gente comemora, o Dia Internacional de Reconhecimento da Fibromialgia, que foi o dia 12, algumas semaninhas atrás, e que quando a gente fala em reconhecimento, é uma questão que a gente precisa perceber que é um tema também emergente, Por isso também a importância, de programas como esse, que a gente tá conversando sobre a fibromialgia. Eu queria saber, de você, o que seria, essa condição, o que seria a fibromialgia, o que é que ela causa, e por que é tão importante assim a gente tratar dela. Pronto, Eric, eu não sou um grande expert, no que diz respeito à condição, mas eu tenho estudado um pouco mais agora no mestrado. E aí, então, o que eu posso, trazer, assim, para que a comunidade entenda um pouco melhor sobre a fibromialgia é de que, existe, todo mundo, em algum momento da vida, vai sentir dor, e isso é natural, é esperado, tá dentro do esperado para a nossa vida. O nosso sistema nervoso, então o cérebro, a medula, eles são responsáveis, são corresponsáveis por identificar essa dor, ou até, em alguns momentos, por causar a dor de forma meio que protetiva, porque a dor, ela também pode estar nos avisando alguma coisa. E aí, então, é um sistema de alarme. O que acontece em pessoas com fibromialgia é que esse alarme ele está sempre ativado. Então, como o cérebro e a medula estão sempre ativados, então as pessoas com fibromialgia, elas têm dor difusa pelo corpo todo, causando uma incapacidade extrema. Então, afastando elas das suas atividades habituais, que a gente, costuma falar sobre incapacidade, que é realmente essa questão de não conseguir fazer as atividades de vida diárias, e também traz impactos diretamente no sono. Pode estar associada à questão da depressão, a manifestação de sintomas depressivos também, e outros mais. E quando a gente fala, sobre essa questão da dor difusa sempre, é muito até difícil a gente imaginar o que seria essa condição, esse momento, Por isso também essa pauta, do reconhecimento, porque eu acredito, que você não percebe essa condição, A gente vê muito, eu também estou trabalhando um pouquinho com fibromialgia, que a gente percebe muito os relatos, essa queixa realmente de tipo, é uma condição que é séria, que às vezes não é tão legitimizada assim pela comunidade, Às vezes a gente sente, no caso a pessoa que tem fibromialgia, sente as dores, os problemas de sono, a fadiga, a ansiedade, a depressão, e são coisas que às vezes a comunidade, não compreende essa questão, E isso se torna um desafio, para essas pessoas. Perfeito. É uma das coisas que, na verdade, as pessoas com fibromialgia, elas mais se queixam realmente, às vezes, claro, obviamente, a dor que é esse principal, digamos assim, sintoma, a manifestação da doença em si, a dor, mas com esses outros sintomas que a gente já tem falado aqui também, mas que realmente é uma das coisas que mais incomoda as pessoas com fibromialgia, é essa questão da falta de compreensão
tanto de pessoas próximas, né? Então, da família e tal, que às vezes realmente não tem o acesso à informação e aí por isso, né, meio que julga a pessoa com a condição, mas também até às vezes de alguns profissionais também que já olham aquela pessoa, essa pessoa já tá de novo aqui no serviço, essa pessoa tá muito carente, não sei o quê, sabe? Então, também são questões que acabam afastando as pessoas com a condição até dos próprios serviços de saúde que deveriam ser acolhedores com elas. E realmente, né, quando a gente fala, né, desse problema de até de acessar os serviços, né, a gente percebe em muitos relatos também, né, a dificuldade desse diagnóstico, né, porque ainda por ser uma condição que está sendo também esclarecida no ambiente médico, né, nas especialidades, né, no reumatologista, né, que eu acredito seja Sim. a principal área que trabalha com essa parte, ainda a gente percebe alguns relatos de que para que essas mulheres acessem o serviço e que encontre o diagnóstico, né, o que passe por vários exames ou várias terapias alternativas ou terapias da área médica, né, é uma dificuldade para essas mulheres e que isso atrapalha também, né, essa questão do reconhecimento, né? Sim, perfeitamente. Desde a falta de esclarecimento de onde é que vem, né, a condição. Então, por não ter, exatamente o que a gente chama, né, na academia de uma fisiopatologia bem fechada, né, aquela questão de existir uma causa que causa, né, a doença, né, que De, causa adoecimento. de ter aquilo, né? Aí isso aparece por causa disso que tá Isso, causando, né? Então não exatamente. Não tem. tem essa causa exata do que é que, provoca a doença, então isso atrapalha muito essa questão do reconhecimento eh, da condição enquanto doença de verdade, né, porque aí vem os comentários: isso é só fingimento, tá inventando", por ser também uma condição, né, muito mais prevalente entre mulheres, então: isso é histeria, isso é Sim. coisa da menstruação, não sei o quê, é coisa inventada da sua cabeça", e a gente sabe que na verdade não é. É uma condição que pode, sofrer influência genética, pode sofrer influência hormonal, alimentar inclusive, né, e aí, é é importante que a gente tente realmente validar as queixas dessas pessoas sem menosprezar o que elas estão sentindo, né, porque na verdade, é aquela velha máxima, né, só sabe a dor, né, quem tá sentindo. E eu acho que uma coisa que fica muito, como é que eu posso dizer? Fica muito relativo, né, de pessoa para pessoa nessa questão da fibromialgia, é a questão da percepção de dor, né? Dor aguda, dor crônica, porque para quem não sabe, a dor aguda é aquela dor que ela aparece mais forte, ela aparece, geralmente ela tem uma causa muito específica, ela aparece em poucos dias, ela progride muito rápido, mas ela também pode ser tratada mais rápido. E quando a gente fala de fibromialgia, a gente tá falando de uma dor crônica, né? Então é uma Isso. dor que ela pode ir aumentando gradativamente, que ela pode chegar a um nível insuportável, que o tratamento até agora não tem uma cura exata, né? O tratamento ele é multidisciplinar. E aí você acha que essa questão de ser uma dor variável e também a percepção de dor ser muito variável atrapalha o diagnóstico? Como é que você tem experienciado essa questão? Pronto, o que a gente consegue ver muito é que, as pacientes elas realmente essa questão da queixa da dor, ela varia muito, porque tem algumas que relatam, realmente essa dor crônica, né, que a gente chama, essa dor mais antiga, eh, de muito tempo. Então, eu comecei a sentir os episódios de dor, sei lá, da adolescência. E ela agora tá no atendimento com a gente, e ela já é uma paciente idosa. E aí ela diz: eu já tinha esses mesmos sintomas de dor, de fadiga, que é esse cansaço no corpo, né, essa dor cansada também, desde a adolescência, mas pela falta de informação, eh considerando também que os primeiros critérios de diagnóstico foram, reconhecidos em 1990, então talvez na época que ela começou a sentir essas dores, nem existisse a condição como a gente conhece hoje, né. Então, essa questão da variedade e aí a atualização desses critérios de diagnóstico também, eles impactam muito na questão de você recebeu o diagnóstico, realmente, você realmente tem essa condição aqui, e é isso que está causando essa sua incapacidade, é isso que te deixa para baixo, né. Então, essa variabilidade realmente de como você entende a dor, porque a dor é uma
questão muito individual, né? Eu posso sentir uma dor de dente de um jeito, por exemplo. Eric sentiu ali uma dor no dedo, mas que poderia ser mais forte do que a minha dor no dente. Então, a forma como a gente enxerga a própria dor impacta diretamente em como essa pessoa também pode estar sentindo a dor dela, né? E o quanto realmente está impactando a vida dela. E. É, e aí, só pegando o gancho, né, com relação aos diagnósticos que a gente está falando, né? O que a gente vê muito é realmente de pacientes que chegam ao diagnóstico, não, ó, chegou finalmente, você tem aqui o diagnóstico de fibromialgia. Algumas ficam revoltadas, né? Porque, o tanto que eu demorei para receber esse diagnóstico, e aí quando chega é uma coisa que não tem cura. Então, assim, é muito frustrante também para algumas, né? E aí elas relatam muito isso. E, por outro lado, outras ficam meio que aliviadas, assim, de finalmente receberem um diagnóstico. Então, em tese, seria uma justificativa para elas sentirem o que elas sentem. Então, é um processo muito desgastante, normalmente. E aí eu tô falando principalmente de elas, porque a cada 10 pessoas com fibromialgia, de 7 a 9 são mulheres, né? Então, por isso que eu falo mais elas. E aí, dentro desse trajeto, né, aí elas falam: "Não, eu comecei a investigar com o médico do postinho, né, que é o médico de família e comunidade, aí ele me encaminhou para o ortopedista para analisar, o ortopedista me disse que não tinha nada, porque é uma coisa comum também, né, eles vão, são submetidos a muitos exames de imagem, e aí esses exames de imagem eles não identificam uma lesão clara no tecido, né, no músculo ou no tendão, e aí o ortopedista, né, basicamente ele passa a investigação para um outro médico, então pode ser o próprio reumatologista, que ele vai ter essa sensibilidade maior ao exame clínico e ao diagnóstico da fibromialgia. E eu achei bem interessante quando você falou, né, dessa variabilidade de profissionais, assim, né, nesse trajeto, né, dessas mulheres até chegar ao seu diagnóstico final. E um relato que eu percebo bastante, né, que aí já não nessa busca de diagnóstico, né, mas também nas mulheres já com o diagnóstico é o atendimento com psiquiatra, né. Aí eu fico Sim, imaginando, né, que outras áreas, né, da vida dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, né, que também acontece, sim, mas principalmente dessas mulheres que são afetadas, né, nessa questão, né? Quando a gente fala de saúde mental, por exemplo, né, você falou, às vezes passa tanto tempo e recebe diagnóstico, aí tem talvez algum grupo, né, que se sente aliviada por finalmente reconhecer qual sim. seria essa condição que ela tem, e outro grupo que disse, meu Deus, se desespera porque é algo crônico que ela sente uma enorme dificuldade, que ela cai a ficha de que, tipo, aquilo ali talvez seja pra sempre, né, Sim, provavelmente. sim. E aí essa questão do acompanhamento com psiquiatra, né, que é uma coisa que acho que pelo menos uns 90% das pessoas com fibromialgia têm, também vem, por causa dessa questão da dor e a dificuldade de controlar até alguns sentimentos, tanto relacionados à dor e aí não que, por exemplo, o sentimento cause a dor, ou que a dor cause o sentimento, né, mas enfim, eles podem estar acontecendo juntos. E aí vem também o acompanhamento com o psiquiatra, ele vem desse perfil de que, a gente não sabe o que é que está causando essa dor, mas a gente considera que o sistema de alerta está lá alerta demais. Então, se o cérebro está muito alerta, então o psiquiatra tem esse, digamos assim, esse conhecimento específico, né, direcionado para questões relacionadas ao cérebro, ao o acompanhamento mental, e aí faz o uso dessas medicações, né, que são receitadas especificamente pelo psiquiatra ou por outros médicos da área também. Quando eu estava lendo sobre fibromialgia, eu fiquei, assim, muito tentando entender o que será que acontecia antigamente, né? Porque se hoje em dia a gente vê que não tem uma coisa bem definida, né, um tratamento bem definido, que realmente garanta uma melhora de vida, assim, muito grande, imagine naquele tempo onde as pessoas não tinham nem o diagnóstico, né? Porque hoje o diagnóstico ainda continua difícil, ainda é complicado, você tem que passar por muitos profissionais, mas e quando nada disso existia? Né? Eu fico pensando, será que as mulheres elas tinham que mascarar tudo que elas sentiam para que elas não fossem taxadas como frescurentas e tudo mais? Aí eu acho que
assim, eu tenho certeza que isso impacta de uma forma muito grande na qualidade de vida. Elas falam, assim, alguma coisa de impacto no trabalho, como é que elas conseguem lidar, porque quando a gente fala de trabalho, a gente entende que tem muitos tipos de trabalho, né? E aí Sim. tem pessoas que têm uma dificuldade maior de se ausentar, tem trabalhos que quando você tem um diagnóstico, você possivelmente pode colocar um atestado, você consegue ter aquele tempinho para poder se tratar melhor, mas tem trabalhos que, quando ela para de ir, ela para de receber, né? Então, como é que você enxerga essa. Você tocou num ponto que é muito recorrente, assim, realmente, parte das participantes, né, da nossa pesquisa, elas seguem trabalhando, é quase metade, metade, digamos assim. E aí, a metade que teve que parar de trabalhar foi justamente por esse caminho aí que você traçou. Então, elas tinham um trabalho e tal, um vínculo formal, e aí começaram a se ausentar do trabalho por causa da incapacidade gerada pela dor, né, e pelos outros sintomas também. Elas realmente não tinham mais condições de seguir ali no ambiente de trabalho, e aí passaram, digamos assim, a receber atestados de forma recorrente, e aí os vínculos, né, os patrões, digamos assim, eles, entraram em contato realmente para desligar essas pessoas do vínculo trabalhista ali. O que a gente percebe muito também lá dentro da nossa pesquisa é meio que um perfil mais direcionado para, como é que eu posso dizer assim? Sem o vínculo formal, alguns vínculos mais informais mesmo. Então, o que acaba sucateando a própria vida dela, né, porque às vezes a gente sabe também que os vínculos informais de trabalho, eles também tendem a ser mais exaustivos, você tem que se submeter a, trabalhos, de retorno financeiro por produção, muitas vezes. E aí, esse tipo de trabalho acaba gerando uma exaustão maior ao corpo e também à mente, né? Que acaba podendo influenciar também nos sintomas da fibromialgia que podem ser agravados. Então, meio que vira uma bola de neve, elas vão meio que tentando mascarar ali também os sintomas delas, em busca de minimizar ou até atenuar nessas críticas que elas recebem, ou até a tentar seguir a vida, mesmo que não da forma como elas gostariam, né, assim, sem condições dignas de trabalho, de alimentação, né, por causa dessas questões que envolvem renda também, e aí acaba podendo até agravar o próprio quadro de saúde delas, que já não é tão leve, digamos assim. E, Geil, você falou uma coisa que eu achei bem interessante, essa questão de quanto que a fibromialgia também interfere na renda e na capacidade de a pessoa viver bem, né? Ter uma qualidade de vida realmente que seja interessante, né? Um relato que eu também já percebi, né? Acompanhando algumas mulheres, fala que, às vezes, o trabalho serve não só para manter as atividades de casa, que às vezes as pessoas moram de aluguel, hoje não é fácil ter uma casa própria, a alimentação que tá caro, né? E todos os outros custos de vida, além do custo dos tratamentos, né? Porque às vezes os medicamentos, já ouvi relatos que custam 300, R$ 400, Hum. alguns medicamentos que duram um mês. Então, como é que a pessoa, né, que talvez não consiga permanecer no trabalho, vai conseguir custear não só sua vida, mas também esse tratamento, né? E como isso interfere nessa relação de tipo, às vezes eu tenho que superar, né, minhas próprias dificuldades para tentar me manter no mercado de trabalho, porque senão fica inviável a pessoa viver com uma qualidade de vida, né? É isso. Eu estava lendo uma reportagem hoje mais cedo que trazia, algumas entrevistas de algumas mulheres com fibromialgia, e aí eram de diferentes lugares do país e tal, mas que elas traziam muito essa questão do, viver além de sobreviver, né, porque Sim. é uma coisa bem forte, assim, para elas, de que elas realmente estão ali só sobrevivendo para além da dor, mas também, das condições para as quais a dor acaba levando elas, ou que elas foram levadas e ali, encontraram com a dor, né, generoso, né, essa forma, encontraram com a dor, né, na verdade a dor acabou se desenvolvendo ali, né, a condição, e, eh, enfim, assim, elas não encontraram essa saída realmente,
e tentam desabafar, né? Assim, tentam escapar da melhor forma que conseguirem, mas que nem sempre também é possível, né? Os tratamentos eles variam muito, o acesso ele é muito desigual dentro do nosso Brasil. E essas dificuldades, elas infelizmente ainda perduram, né? E vão perdurando aí por algum tempo ainda. E aí isso impacta até em nós profissionais, né? Porque, por exemplo, falando da área da nutrição, a gente não tem uma intervenção bem difundida que seja uma certeza. O que a gente tem é que o tratamento da fibromialgia, ele é multidisciplinar, né? Então, são Sim. vários profissionais que se ajudam, que acompanham essa paciente por um período de tempo, para ver se consegue realmente reduzir alguns desses sintomas. Só que, por exemplo, na nutrição, o que a gente imagina é que essas pacientes, algumas podem ter deficiência de algumas vitaminas que estão ligadas ao sistema nervoso. E aí essa percepção de dor pode ser que seja aumentada, pode ser que seja diminuída, né? E aí fica muito esse paradigma. Será que isso influencia? Será que não influencia? As pessoas que estão pesquisando isso, como é que estão pesquisando? Será que as pesquisas estão sendo bem conduzidas? Aí até mesmo a nossa vida de profissional, para tentar dar uma resposta, né? Porque eu acredito que quando você vivencia uma dor, né, tão progressiva, uma dor que acompanha você uma vida toda, o que você mais quer é uma resposta. E aí cai pra gente nessa pergunta, o que é que eu faço para melhorar? E aí a gente, que é quem deveria ter essa resposta, também fica sem saber o que fazer, porque embora tenha avançado muito as pesquisas nessa área, ainda é uma coisa meio que inconsistente você dar uma palavra final, né? Eu não sei nem se algum dia essa palavra final vai existir. É. E aí, tentando abarcar, né, também, tudo isso que você falou, Euler, e essa questão da importância, né, de vários profissionais e tal, e também digamos assim, da gravidade, né, da condição também. É importante a gente ressaltar também que algumas coisas têm sido feitas, né, em busca aí dessas melhorias, né, para essas pessoas com fibromialgia e também com outras condições semelhantes, que são leis recentes aprovadas agora no atual governo, né, em 2023, aí foi atualizado ano passado, em julho, mais ou menos. E aí, algumas delas que reforçam essa questão do cuidado multidisciplinar que deve ser ofertado dentro do âmbito do SUS mesmo. Então, desde lá do postinho até os atendimentos com especialistas, eles devem estar sendo propostos com esse perfil mesmo de abarcar e de tentar melhorar a qualidade de vida das pessoas com fibromialgia. E isso também é um reflexo de eu vou dizer assim, de um grupo, né, que também, apesar... Se mobiliza, né? Isso, que se mobiliza, é um grupo de pessoas que sofre muito, sofre sim, sabem dos problemas, sabem do que pode acontecer aí, do que vem acontecendo com eles, mas esse grupo, ele também tenta buscar caminhos para viver melhor. E aí, eu acho que a questão da aprovação dessa lei, que traz esse reflexo, né, da necessidade do atendimento multiprofissional, da equiparação de pessoas com fibromialgia a pessoas com deficiência, desde que avaliadas e batido o martelo, né, de que tem realmente esse nível de incapacidade coincidente com o de pessoas com deficiência. Isso também é um reflexo de um grupo que se mobilizou para que políticas públicas elas possam ser desenvolvidas e possam reverberar, né, possam impactar diretamente a sociedade em que a gente está vivendo. E eu achei bem interessante, né, Gil? Você falou dessa lei que foi do ano passado, né? Que teve a de 2023, que foi Sim. atualizada esse ano de 2025, que eu tô até com ela aqui acompanhando, e alguns pontos que são bem interessantes do que a gente vem Sim. conversando aqui, né? O atendimento multidisciplinar, o incentivo à capacitação de profissionais, né? Porque também é uma novidade, como o Euler falou, né? Às Isso, vezes perfeito. o próprio profissional está se deparando com a nova realidade de novas condutas que deve produzir, né? Deve praticar, né? Que deve Sim, sim. realizar, né? Nos atendimentos. Estimular a pesquisa, né? Porque para a gente conhecer um pouquinho mais, a gente precisa desse incentivo a pesquisas também, né? Nessa área que estude e busque compreender, né? As melhores formas de ter um manejo da fibromialgia e uma questão bem importante, né? Que a gente tem a participação social, Isso. que é fundamental, né, em todas as políticas públicas, né, que a população esteja engajada, que possa Isso. reconhecer no sentido de conhecer o que se tem feito nessa direção,
a quem cobrar e como cobrar, né? Isso. E falando só um pouquinho da participação social, né? Para a gente incluir também, né? A participação social no nosso Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, né? A gente vai chamar agora o nosso quadro Na Boca do Povo. Bom? E agora quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. Estamos aqui novamente em mais um Na Boca do Povo para saber o que a população de Santa Cruz sabe sobre fibromialgia. Vamos lá? Estamos aqui com Jeane, Jeane. O que você já ouviu falar sobre fibromialgia? mulher, eu só sei que o povo sente muita dor, né? Não sei se é dor nos ossos, eu só sei disso. Onde você viu essas informações? Como chegaram a você? No Instagram. Redes sociais, né? Nas redes sociais. Você conhece alguém que convive com dor? Não. Até agora eu não conheço ninguém pessoalmente, não. Como você acha que é o dia de uma pessoa que ela vive com dor toda hora? Eu não sei explicar. Na sua percepção. Porque assim, até mesmo assim, quando a gente sente dor, eu acho que a gente fica mais acamada, né? E é isso mesmo. Não tem nem disposição nem pra nada. Porque você com dor, você não consegue fazer nada. E é isso. Você sabia que existe uma lei municipal aqui em Santa Cruz que prioriza os portadores de fibromialgia em espaços públicos e privados? Não. Sabia não. Sabia não? Estamos aqui com... Kátia Regina. Então, Kátia, o que você já ouviu falar sobre fibromialgia? O que eu sei pouco sobre fibromialgia, que é uma doença autoimune, né? Que acomete muitas pessoas, que causa muitas dores, né? Desconfortos. Então, é basicamente isso. Onde você ouviu falar essas informações? Eu tenho pessoas conhecidas que se queixam e já foram diagnosticadas. E também, assim, de leituras, de pesquisas, de vídeos, internet, essas coisas. Você conhece alguém que convive com dor? Sim, sim, tenho colegas que têm, inclusive, já diagnosticadas com a fibromialgia. Como você acha que é o dia dessa pessoa que convive sempre com dor? Deve ser muito difícil, né? Inclusive, essa pessoa em especial do que eu estou falando é uma pessoa que, assim, tem condições muito graves mesmo, tem, assim, intensa sensibilidade ao frio, ao calor, então é muito desconfortável. Você sabia que o município tem uma lei municipal que prioriza os portadores de fibromialgia em espaços públicos e privados? Não tinha conhecimento. Ela foi publicada em 2023, se não me engano. E ela tem esse ressalva a pessoas com fibromialgia para ter prioridade, como outras pessoas, né, que têm autismo, têm essa prioridade em espaços públicos. E precisa mais divulgação, né? Porque há muitas pessoas que realmente podem se beneficiar com essa lei. Afinal de contas, realmente uma condição bem difícil. Não é fácil. Estamos aqui com João Vital. João Vital. O que você já ouviu falar sobre fibromialgia? Rapaz, não vi falar ainda não, do que se trata não. Você conhece alguém que convive com dor todo dia, direto? Conheço. Até, inclusive, eu tenho artrose no joelho. Eu conheço muita gente com dor no joelho, dor no calcanhar, que chama, né? Isso aí. Como você acha que é a vida de uma pessoa que sente dor toda hora? Eu acho triste, né? Se eu sentir dor direta e passar remédio, raramente faz só aliviar, né?
Você sabia que o município ela tem uma lei municipal que prioriza os portadores de fibromialgia, que é essa doença crônica onde a pessoa sempre sente dor direto, né? E ela prioriza esses portadores em lugares públicos e também privados? Sabia não. Eu não sabia não. Não sabia, tô sabendo agora, né? Pois ela existe e ela dá essa priorização, assim como dá para pessoas que têm o aspecto autista, também outras pessoas, né, que convivem com outras dimensões de doenças que precisam, né, utilizar do seu tempo com maior esperteza, né? Não podem ficar tanto tempo assim em filas de espera. Esse foi mais um Na Boca do Povo. Vamos conferir agora o que o pessoal da mesa vai falar sobre esse assunto. E como a gente viu, né, o quadro Na Boca do Povo foi excelente, né, dessa vez e gerou alguns pontos, né, que a gente pode conversar e debater, né? E muito que a gente vem falando, né, aqui no programa e do que a gente percebe nos relatos é essa questão do reconhecimento da fibromialgia, né? Às vezes a gente tendo essa percepção, né, conversando com o público, né, de Santa Cruz, óbvio que é um recorte, mas também explica muito do que a gente vem conversando aqui, nessa questão de reconhecer a doença, né, de saber as dificuldades, né? Como você vê, Geilson, isso na comunidade em si, né? Realmente, aqui em Santa Cruz eu ainda percebo assim como um espaço privilegiado, inclusive por causa da universidade aqui na cidade, né, ser um campus da saúde e tal. Lá na minha cidade, por exemplo, né, eu sou de Caicó, apesar de hoje ter um campus de medicina lá na cidade também, mas por ser um campus bem mais jovem do que aqui a Facisa, a gente percebe muito menos impacto, assim, né, de a população realmente saber ou conhecer algumas condições, digamos assim, um pouco menos faladas, né, menos famosas, né, digamos assim, como a fibromialgia até um outro momento aí, né? Agora, pelo menos, eu percebo, né, e aí pode ser também pela parte do ciclo que eu tô incluído, né, e tal, que eu percebo realmente que a condição tem sido bastante debatida, mas a gente percebe ainda em todos os lugares pessoas que realmente nunca ouviram falar da condição, e aí isso reforça essas questões que a política traz, né? Essa questão da proposta de realmente dar visibilidade à condição, de discutir essa doença e a importância que pode ter também na vida das pessoas. Inclusive, a gente viu também, para além dessa questão de saber o que as perguntas também foram muito provocativas no sentido de como você acha, né, que uma pessoa que vive com dor todos os dias, ela vive? E aí, pelo menos os entrevistados, né, eles nos relataram, não, eu acho que deve ser muito difícil, né, deve deixar a pessoa triste, e aí a pessoa deve ficar acamada. Então, a gente percebe que existe uma compreensão do que uma pessoa com dor todos os dias ela passa. Mas será que essa visão é realmente a visão, sei lá, do coletivo da nossa cidade inteira? Então, será que, para além de a gente achar que o dia a dia é difícil, será que a gente tem tido ações para realmente valorizar essas pessoas que sentem dor todos os dias e que precisam do nosso auxílio? Então, acho que fica meio também que esse recado do se colocar no lugar do outro, mas também com formas propositivas de ajudar essas pessoas. Exatamente, exatamente. Eu acho bem interessante o que você falou, né? Se colocar no lugar do outro é muito importante, porque aí eu até imagino, né, esses relatos que às vezes a gente reconhece do tipo. Tô falando longe? Ah, desculpa. Aí eu volto. Aí, então, gente, isso é bem interessante, né? O que você falou, que essa questão do reconhecimento, né? Dos populares conhecerem, de se colocar no lugar do outro, né? Porque é muito importante, às vezes, a gente reconhece, do tipo, tá com dor naquele momento, precisa ficar mais afastado. Mas quando essa dor é crônica, né? Quando tem hoje, tem amanhã, e tem depois de amanhã, e tem semana que vem, e tem no mês que vem, né? Como é que essas pessoas, né, tratam essa empatia também, né? Do tipo, pô, essa pessoa tem especificidades, né? Tem uma condição que traz a ela essa necessidade de ser vista de uma maneira diferente, assim, nessas condições. E que a gente falou também, né? Viu no quadro Na Boca do Povo, essa questão das
das leis do reconhecimento, né? Que a gente vê hoje em dia, né? Tem aquele cordãozinho de girassol, né? Que Isso. muita gente já conhece, que é justamente para doenças invisíveis, como a fibromialgia, né? Então, esse é um passo também, né? Para a gente dar esse reconhecimento, de dar essa visibilidade, né? E de trazer esse debate, né? Para a população de forma geral, né? E quando a gente tem as políticas como a de 2025, que visa, né, trazer informações, um dos eixos, né, da política é trazer informação para a população justamente nesse sentido, né, de dar reconhecimento e trazer voz e um olhar, né, empático, né, para essas mulheres, né? E isso, né, casa muito com programas como esse, né, também que ajudam, né, nessa questão e atividades, né, que aí eu até gostaria de introduzir, né, seu projeto, né, deixa eu só pegar aqui a colinha. A Liga Acadêmica de Fisioterapia, Reumatologia e Musculoesquelética, né, a LAFIRME, né, que atua aqui na Facisa, né, e que atende pessoas com fibromialgia. Isso, Eric. A La Firme, na verdade, é uma liga, então ela abrange alguns outros projetos de extensão e pesquisa, né, dentro da Facisa. E aí, nesse caso, né, especificamente, projetos da área de fisioterapia. E aí, dentro da La Firme estão dois projetos de extensão e pesquisa, que são o GT Funcional, que é o Grupo de Treinamento Funcional, e também o GETAR, que a gente chama, né? Que é o Grupo de Treinamento Aquático para Pessoas com Doenças Reumáticas. Os dois projetos, eles já estão aí no terceiro ano, com atendimento para mulheres com fibromialgia. E aí, os projetos, eles são coordenados pelo professor Eleazar Marinho, né, que é docente permanente aqui da Facisa, na área de fisioterapia e reumatologia. E aí, a gente tem feito esses recrutamentos, todo início de semestre, normalmente. Então, esse ano a gente fez o recrutamento ali no período de março. Possivelmente, a gente vai fazer um novo recrutamento ali de agosto para setembro. A gente faz um acompanhamento com mulheres com fibromialgia a partir de exercícios, tanto no solo, que a gente fala, né, que seria no chão, mas lá a gente tem um tabladozinho bem maciozinho, né? de borracha. E também o GETAR, no caso, a gente tem um grupo também que a gente desenvolve exercícios na piscina. E aí a gente espera, né, que ao fim de 12 semanas a gente possa avaliar novamente essas mulheres que estão participando lá e perceber, então, os efeitos dos exercícios no bem-estar delas, dessa questão da qualidade de vida e em outras vertentes da vida delas também. Então, assim, tem sido uma ótima experiência para mim, enquanto profissional também, voltando também aqui para a Facisa. Então, essa vivência tem sido muito boa. Esse convívio com as pacientes, eu acho que mudou muito, assim, o meu ponto de vista, né? Não só para a condição da fibromialgia, mas para outras condições também visibilizadas, né? Que ainda são negligenciadas no cuidado. E fica aí, então, a divulgação dos nossos projetos, né, para mulheres com fibromialgia. Então, se alguém tiver interesse, tiver uma conhecida, pode dizer para dar um pulinho também na recepção da Clínica Escola de Fisioterapia da Facisa. Deixa o nome lá na lista de espera. Quando o semestre iniciar, possivelmente a gente pode estar entrando em contato com vocês para chamar vocês também. E só para aproveitar essa fase da divulgação, né? Tem Instagram, porque a gente pode se acompanhar. Pronto. O projeto tem um Instagram que é @proj.gtfuncional. A gente vai colocar na tarjazinha ali para facilitar também. Pronto. E aí eu vou pedir então para vocês colocarem também o número para contato com a Clínica Escola de Fisioterapia da Facisa também, porque quem tiver interesse pode estar, se não puder vir, né, presencialmente a recepção da clínica, mas pode estar mandando um WhatsApp também, ligando e tal, para pedir para deixar o nome na lista de espera. E esse projeto, né, já queria indicar outro também, né, como nós dois, né, nós somos nutricionistas, tem também, né, na Clínica Escola de Nutrição aqui da Facisa, né, o projeto, né, que fala sobre alimentação e fibromialgia, né, que aí a gente vê a importância desse trabalho interdisciplinar, né, que várias áreas, né, que vão culminar numa melhor qualidade de vida para essas mulheres, né, então vou pedir também para colocar a tarjinha, né, e fazer a divulgação do
no Instagram também, só pegando aqui, ó. É AMN Fibro, AMN underline, esse tá assim. Underline Fibro, né? O Instagram. Tá, você pode entrar em contato, mandar mensagem. Também o projeto da Clínica Escola de Nutrição lá da Facisa. E para entrar em contato e entrar nesse projeto também, né? Que é muito importante, né? A gente tentar trazer essas iniciativas também, né? Uma iniciativa da fisioterapia, né? Da nutrição e, se possível, né? De outras áreas que a gente Sim. conhecer também. É muito importante porque, e pelo que eu já li também, né? O principal objetivo das terapias, digamos assim, como é uma doença que ainda não tem cura, é a melhora da qualidade de vida, né? A Sim. qualidade de vida é influenciada por diversos aspectos, né? A física, a mental, a da alimentação, a do trabalho, a das relações de gênero, a das relações sociais, né? Então, tudo Sim. isso interfere na qualidade de vida dessas pessoas e é importante que a gente traga, né, uma luz, né, para essas questões também e não só uma luz, mas eu gostaria, né, já encaminhando também para o encerramento do nosso programa, uma mensagem, né, de vocês, colegas, para o nosso público, né, para que quem está acompanhando hoje possa refletir ainda um pouquinho mais, né, sobre a fibromialgia. Até vou fazer até uma ressalva, Eric, antes dessa mensagem final, né? Então, a gente divulgar aqui ações né, das clínicas de fisioterapia, de nutrição da Facisa, e aí destacar também a importância do serviço do CEPA também aqui da Facisa, né? Que oferta esse acolhimento psicológico, né, a pessoas da comunidade e que pode estar sendo também ofertado a pessoas com fibromialgia, com certeza, né? Então, fiquem de olho também nas publicações aí do CEPA, da Facisa, para ver realmente esses serviços. Se você é uma pessoa com fibromialgia, com alguma outra condição psicossocial, né, que possa estar também procurando o serviço de psicologia aplicada da Facisa, que pode estar dando esse apoio, né? E aí, então, caminhando para essa mensagem final, eu acho que a mensagem que fica é que os desafios estão postos. Eu acho que essa questão, né, do que a doença ela impacta a vida das pessoas, eu acho que isso é meio que imensurável, assim. Eu acho que a gente que não é afetado com a condição, acho que a gente não consegue dimensionar, de fato, o quão isso pode ser é, impactante realmente, assim, o quanto influencia, né, na vida dessas pessoas. Mas eu vou até apelar para um outro lado, que é uma fala também que eu ouço das participantes do projeto, de que a gente possa se mobilizar eh, pelas pessoas que não têm a condição, mas que devem ter o conhecimento sobre a condição para que elas possam ajudar as pessoas com a fibromialgia. Porque elas que vão acabar fazendo a diferença e fazendo essas pessoas levarem a vida de forma mais leve. Então, acho que o recado é esse: a gente não sabe, não conhece a dor do outro, não tem como sentir a dor do outro. Então, essa questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, mas também trazer ações que possam aliviar um sofrimento, uma dor do outro, né? Ouvir em algum momento de maior necessidade também pode estar sendo interessante, né? E importante para as pessoas com fibromialgia. Eu acredito que a fala de Gilson já resume basicamente tudo, né? Então eu queria agradecer a você a participação, né? E eu acredito que esse momento ele foi enriquecedor tanto para quem já tem e não sabe muito bem qual é o próximo passo, para quem não tem e até então não tinha conhecimento do que é e não sabe o que fazer quando se depara com uma pessoa dentro de casa que tem essa condição, e para nós como profissionais da área da saúde também, né, conhecer um pouquinho mais e ver realmente o olhar de outra profissão sobre esse mesmo tema que atravessa tantas profissões, né? Então, muito obrigado pelo momento, foi muito enriquecedor. Eu que agradeço o convite e estou aí à disposição para mais momentos como esse. Então, pessoal, como os convidados, né, o pessoal já falou muito bem, né? Então, vamos encerrando aqui mais um programa, né? Eu gostaria de convidar a vocês a curtir, a comentar, né, a seguir, né, nosso programa e convidar também, né, a próxima semana estaremos de volta aqui no programa, né? Então, valeu, pessoal. Tchau, tchau.